Toda a mitologia é um tabuleiro. E cada deus ou arquétipo é uma peça. Aí que eu te pergunto, com que peça você está jogando? Esse vídeo não é para dizer que mitologia se resume a uma mentira. Também não seria justo e nem coerente dizer que religiões são ilusões. Nesse vídeo a gente vai entender o que de fato é mitologia, como tudo isso influencia a forma como você vive a sua própria história. Ou seja, o objetivo não é imputar verdades em cima de você. A ideia é que você se sinta estimulado a ter uma visão muito mais ampla e não ficar focado apenas naquela narrativa que você se conta ou que contaram para você. Então, olhar para o macro, perceber a consciência de forma ampla, permite reconhecermos que nós não sabemos de tudo. E assim a gente foca mais no autocuidado do que numa performance teatral. Afinal de contas, o que é mitologia? É um conjunto de narrativas simbólicas que organizam conceitos difíceis, complexos demais para a humanidade. Como, por exemplo, o conceito, a ideia de morte. Ninguém sabe realmente o que vai acontecer depois da gente morrer. Mas inventam histórias sempre para justificar e organizar, nem que seja minimamente, o que de fato é a morte. No mito de Osíris, por exemplo, a morte é transformadora. A nossa alma passa por um julgamento antes de atingir a vida eterna. O sofrimento humano e a injustiça, por exemplo, ninguém entende por que acontece. Então, os humanos criaram histórias sobre destino, redenção, punição. Um exemplo disso é o conceito de karma. Portanto, a mitologia não é apenas uma história antiga. Essas histórias colocam sentido simbólico naquilo que parece o puro caos, e isso conforta a humanidade. Todas as religiões utilizam de narrativas de queda, de ascensão. Pode perceber que os arquétipos eles nunca estão isolados. Eles ganham forma dentro de um contexto. O diabo, por exemplo, mais uma vez citando, existe só porque Deus o criou. Se o Deus cristão não existisse, o diabo nem teria a quem se opor. O arquétipo do diabo é justamente aquele que transgride, que se opõe, que é o rebelde. Então perceba, se mitologia é o tabuleiro, Deus e o diabo, e até mesmo Jesus, são as peças. Compreende? Todos eles estão dentro de arquétipos. O próprio Jesus, por exemplo, ele é diferenciado, Eu costumo chamar ele de feiticeiro. Ele dizia que quem curava as pessoas não era ele, era a fé das pessoas. Aqui ele se mostra com uma compaixão que eu não lembro de ter outro Messias ou outro personagem que tenha tamanha compaixão como Jesus teve. Ele de fato pisou na terra? A gente não sabe. Certo? A gente não sabe se Deus pisou na terra, a gente não sabe se o diabo pisa na terra. A gente não consegue falar. Com certeza eles existem. As histórias estão aí para elucidar as nossas mentes. Muito mais como exemplos de forças do que sobre algo literal, compreende? Inclusive, a própria ideia de que só existe um Deus, segundo os cristãos, e que esse Deus é o Deus deles, é muito errada. Porque, como a gente viu durante esse vídeo, existem inúmeras mitologias, inúmeras religiões. E não é só porque você escolheu uma religião a seguir que as outras não sejam tão reais quanto a sua, sabe? Eu acho muito desrespeitoso ficar dizendo que só existe um Deus. Não existe só um Deus. Existem milhares de deuses. E todos eles, adivinha, está dentro das pessoas. Mas essa é uma conversa que nem todo mundo está pronto para ter. Nem todo mundo consegue perceber que as mitologias, acima de tudo, estão dentro de nossas próprias mentes. E que nós não sabemos, de fato, o que é real e o que não é.
Então, mais uma vez, esse é o objetivo do meu canal. Fazer as pessoas questionarem a vida delas. E não dar como vencido ou como concluído algo que definitivamente a gente não sabe. A gente não sabe sobre morte, a gente não sabe sobre deuses. E é muito ridículo afirmar que o seu Deus é o único que tá certo. Essa é a minha opinião. Eu quero saber da sua. E comenta aqui, por favor. Curte, compartilha, lê meu livro também. Na aba comunidade ou posts no YouTube tem algumas informações sobre os meus livros e eu espero que você goste e fique aqui para ver mais coisas fora da caixinha. Muito obrigada e até a próxima.